Fala galera, estamos aqui em mais um episódio de Escuta Essa e hoje eu tenho a honra de receber meu parceiro Poca aqui pra gente trocar uma ideia. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Ô Lucas, primeiramente quero agradecer você, Sim. tá? Pela oportunidade de estar aqui contando Sim. um pouquinho da minha história. Eu espero que esse vídeo chegue, né, o maior número de pessoas que a gente possa contribuir para que as várias pessoas que vê esse vídeo tenham algum aproveitamento na nossa conversa, no nosso diálogo, na nossa história e que a gente colabore para uma sociedade mais igualitária. Sim, com certeza. E de verdade, muito obrigado por você ter parado sua vida para você vir aqui dar essa atenção. Mas eu tenho certeza que vai ser algo de muito valor aí, que o pessoal vai aproveitar bastante de conhecer realmente a história do Poca. Tá? Eu acredito que sim, porque quando fala em Poca, já foi pessoa que causou muita polêmica, pessoas que passou por várias dificuldades, Lucas. Eu tenho certeza que muita gente vai identificar a sua história, a história que a pessoa está vivendo, com o que eu já passei na minha vida e continuo passando, né? Sim. A luta continua. Você está com quantos anos, Poca? Eu tô com 44. Fiz agora 44 anos. Entendi. E deixa eu te falar, conta pra galera, quem que é o Poca hoje? Só uma historiazinha do 44, eu acho que esse é o ano mesmo da minha vida. Sim. Olha só, eu tenho 4 filhas, a quarta nasceu no dia 4, às 4h44, e eu tô falando com uma pessoa que eu admiro muito, que é você, admiro seu pai, quando eu tô fazendo 44. Então eu acho que esse 4 tá na minha vida. Quando você faz 44? Eu fiz agora. Quando? Não, fiz em janeiro. É mesmo? É. Caramba. Então, Lucas, quem é o Poca? O Poca é uma pessoa que veio de família humilde, mas uma família... Eu vim aqui falar que eu passei em dificuldade, já na dificuldade na questão alimentar, algo assim, não. Não, graças a Deus, é uma família que cuidou de mim, dos meus irmãos, né? Meu pai e minha mãe, cuidou de mim, dos meus irmãos com muito carinho, com muito trabalho. Isso nunca nos faltou. Entendi. Mas a nossa luta no dia a dia para conquistar cada coisa, foi muita parceria, sabe, ô Lucas? A minha vida toda sempre é uma vida de pessoas boas. Graças a Deus, Lucas. Entendi. Graças a Deus. Eu sou uma pessoa abençoada. Entendi. Eu sou uma pessoa abençoada, com certeza, sempre rodeado de pessoas maravilhosas e que está sempre pronta a me ajudar. Entendi. Essa é a verdade. Então, o que eu cheguei até hoje não foi sozinho. Foi muita parceria, muita gente me ajudando. Sozinho é difícil chegar em algum lugar, né? Muito difícil. Eu vou te contar um pouquinho da minha vida, eu vou tentar resumir ela aqui. Certo. E depois, durante isso aí, você pode me perguntar, Lucas, certo, que você quiser. Eu assisti, primeiramente, eu quero te falar que eu assisto muito os seus podcasts, tá? Sim. Eu tô até aguardando do Alabama, que já teve a chamadinha do Alabama, grande amigo meu, sei da história um pouco dele também. Já assisti do Fernandinho, já assisti da Anne, e eu gosto muito. O que você está fazendo é de grande valia para a sociedade. Lucas, eu comecei com 10 anos sendo garçom em uma pizzaria, chamava Tarantela, do senhor Florindo. Zezinho do Florindo, seu Florindo. Comecei a trabalhar com 10 anos de garçom e dava 2 da manhã, ficava num tamborete ali meio balançando, porque no dia tinha aula cedo no dia, mas firme. Posteriormente, eu fui... Você concluiu seus estudos, Paco? Terceiro. Entendi. Ou seja, o primeiro grau completo, né? Sim. O terceiro aqui, não cheguei a cursar faculdade, não. Entendi. Aí, Lucas, posteriormente eu ingressei na rádio, rapaz. Um dia passando em frente à rádio, o saudoso Pelezinho, que foi um grande jogador de futebol e um grande radialista aqui da cidade, passando, falou assim, hoje vamos participar ali comigo do programa? Falei, de quê? Programa da rádio. Falei, vamos. Ele começou a me perguntar umas coisas sobre o Flamengo, eu sou flamenguista. Rapaz, no dia ele falou assim, eu quero você no meu programa comigo. Mas o programa dele era 1 hora, 50 minutos de comercial. Ele falava 50 de comercial e 10 de esporte. Entendi. Grandes, Pelezinho. O dono da rádio, Nelim, que é uma pessoa que está no meu coração, Nélio Roberto, o qual deixo um grande abraço para ele, falou, se você quiser ter um programa aqui na rádio, você pode. Eu falei, posso. E aí eu tive Só de curiosidade, com quantos anos isso? 14 anos. Aí, Lucas,
Eu tive grandes professores, o saudoso Eliano Marcos. Não sei se você chegou a conhecer o Eliano. Não. Não. Você é bem mais novo, Lucas. O Eliano, a Lucinha, mãe do Digão. Sim. Saudoso Digão. A Lucinha, são grandes professores. O Daniel Bill, o nosso atleta Daniel Bill, que me ensinou a falar na rádio. Entendi. Dali, Lucas, surgiu o quê? A oportunidade de colocar o primeiro carro de som na história de Santa Juliana. Sabe? Aqui só tinha carro de som no período eleitoral. Um candidato a prefeito colocava um carro de som e o outro também colocava. Acabou isso, comercial na rua, sobre o comércio da cidade, anúncio, não tinha. Até que entrou o prefeito, saudoso senhor Afrânio, e foi fazer uma festa no poliesportivo. Falou assim, por que você não monta um carro de som, um som no carro do seu pai e vem fazer propaganda? Eu falei, tá bom. Mas não combinei não, Lucas, o valor que eu ia ganhar não. Entendi. E tô rodando, rapaz, rodando, pegando dinheirinho e abastecendo o carro e rodando. Rapaz, acabou a festa, ele chegou em mim, deu X. Eu falei, isso aqui vai dar pra mim viver com isso. Entendi. Lucas, e lá se vão mais de 20 anos de propaganda volante. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você passou na frente da rádio, o Pelé a gente chamou e tal. Mas por quê? Você já sabia que você tinha esse dom com a comunicação? Não, amava. Eu amo rádio ainda, Sim. Lucas. E tinha uma rádio de Imperdizes que eu ficava ouvindo ela. O tempo não tinha, Lucas, essa modernidade da gente ter acesso à música, a nada. Quer ouvir? Pessoas de baixa renda queriam ouvir uma música, ligar na rádio. Entendi. Todo mundo tinha um radinho em casa. E eu ouvia uma rádio perdida, chamava Rádio Planalto, né? AM. Sim. E eu ouvia e era louco com aquilo. Parece que foi Deus mesmo que fez eu passar na hora que eu estava entrando na rádio. Eu tenho certeza que foi Deus. E me colocou nesse caminho da publicidade. Começou com a rádio, com o carro de som. E hoje a gente continua fazendo isso. É o que eu amo fazer, Lucas. Sim. Propaganda. Mas hoje a gente já não vive mais com propaganda. Sim. Quem trabalha com isso é minha esposa, Denise, Sim. que hoje faz os comerciais da cidade. De vez em quando eu faço, quando dá uma saudade, para desestressar. Cara, porque realmente é seu dom, né? Você, como é um amigo próximo do meu pai, eu já vi você mandar áudio pra ele, assim, fazendo um comercial, brincando, na hora, assim, que é um negócio que é excelente, né, cara? É um dom mesmo, né? Ô, Lucas, uma coisa curiosa, às vezes um amigo meu tá fazendo uma promoção de alguma coisa no comércio dele. Sim. Ô, Poca, beleza, que nós tá com essa promoção aqui, ó, no açougue e tal, Aí você já... valor tal. Eu, para fazer uma gracinha pra ele, eu pego o celular e gravo. O açougue tal, tá com a super promoção e mando pra ele. Rapaz, eles falam aqui nos grupos, me agradecem. Eu acho que você fez isso comigo uma vez. Acho que eu já fiz, Uma né? vez que eu trouxe um comediante aqui, eu te falei, tal, você já gravou na hora, cara, incrível. Então, porque às vezes, Lucas, a gente não tem mais o tempo pra ir pra rua, Sim. pra rodar os comercial. Uhum. A minha esposa faz isso hoje, tá fazendo muito bem, mas eu tô, às vezes, no meio de uma lavoura, no meio de uma rodovia, a pessoa manda o texto, eu já gravo para ela e a pessoa quer pagar por aquilo. Eu falei, não, nem produção houve, não houve nada, não vou te cobrar isso não. E aí, na verdade, a gente quando faz isso, a gente quer ser grato ao dom que Deus nos deu, né? Entendi. Da comunicação. Sim. E então, eu acredito, Lucas, que as coisas acontecem na minha vida também porque a gente não esquece o que Deus fez pra gente, Sim. né? Eu fui ajudado o tempo todo. Uhum. Lucas, só para pegar um gancho aí na questão de comunicação, Sim. tem um cara aqui que chama Ney Fernandes, Ney do Afrânio. Esse cara tinha uma rádio. Por que ele tinha uma rádio, eu não sei. Chegou em mim e falou assim, você é muito bom no que você faz, Poca, você quer uma rádio? Eu falei, uma rádio? Montou uma emissora de rádio? Isso era para poucos, Lucas. Uhum. As coisas eram muito caras. Esse cara me deu uma rádio e me falou assim, vou conseguir junto com o presidente do sindicato rural que você coloque essa rádio lá. Lá tem torre, tem tudo. Olha, isso não é coisa de Deus, Lucas? Caramba. Lucas era um cara que o pai dele, a família às vezes candidatava, eu era contra. Entendi. Eu era contra. O cara chegou e me deu uma rádio. Coloquei o nome de Rádio Alegria. O povo aí da cidade, com certeza, igual eu tô te falando, a turma aí acima dos 40, com certeza vai lembrar dessa rádio. E fiquei dono de uma rádio durante 5 anos. E a única rádio. Você estava com quantos anos, mais ou menos? Essa época eu já tinha... Não tão.
20 anos. Foi 20 quando eu anos. casei e comecei a ter minha sequência de filhas. Entendi. Por isso que eu lembro que eu tinha 20 anos. Cara, então tá. Você sempre trabalhou, sempre correu atrás, né? Sempre teve em função da atitude, né? E eu imagino que seus amigos ao redor de você, o pessoal era assim também? Capaz ou não? Essa assim, geração minha, Lucas, sim, todo que a mundo gente correu atrás? Vamos falar 90%. Entendi. Era uma geração que você não podia ficar parado. Igual hoje, dá para viver, né, fazendo menos coisa do que a gente fazia antes. Entendi. Antigamente não, Lucas. Antigamente a coisa era... Tinha que trabalhar mesmo, os pais da gente tinham uma vida um pouco mais sofrida. Sim. E para a gente aliviar um pouquinho para eles, a gente tinha que garrar. Entendi. E o que você acha que teve dentro de você para fazer você sempre estar fazendo o negócio acontecer? Eu pergunto porque o que acontece? O pessoal em casa, muitas das vezes está perdido, não sabe, não tem um norte, não sabe para onde ir, para onde seguir, sabe? E eu quero entender a cabeça do Poca ali, o que você acha que é o diferencial para a pessoa se manter em atitude, em movimento? O diferencial, Lucas, primeiramente eu vou dar um conselho para você jovem que vai assistir esse vídeo. Eu quero te falar uma coisa, primeiramente, essa é só a minha opinião, tá? Às vezes a minha opinião, ela diverge muito da opinião das outras pessoas, mas Sim. lá na frente a pessoa vê que eu tinha um pouco de razão. Olha só, primeiramente, Lucas, trabalhar 8 horas por dia, a gente não vai ter muita chance de crescimento. Sim. Eu acredito que essa coisa de trabalhar 8 horas por dia, a gente paga a conta, tá? Então, Lucas, nos últimos 6 anos, principalmente, eu ando trabalhando 16 horas por dia. 16 horas por dia. A gente acorda 5 da manhã e vai até... Eu arrumei 2 companheiros muito bons de serviço. Sim. Nós está indo até umas 9, 10 da noite, sabe? Sim. Coisa que tem para fazer amanhã, se der para nós antecipa e faz hoje. A gente está nesse ritmo acelerado, aproveitando, né, o momento, aproveitando a fase, a oportunidade que a nossa cidade dá. Nossa cidade é maravilhosa, Lucas. Sim. Nossa cidade é uma cidade de oportunidades. Cidade próspera, incrivelmente, né? Eu não acredito que há um lugar no Brasil tão bom quanto Santa Juliana, né? Em termos de oportunidade. Sim. Me desculpe quem fala que está desempregado em Santa Juliana. Santa Juliana não tem desemprego. Talvez não na sua área, a área que você decidiu que quer trabalhar. Mas eu, Lucas, eu já cheguei a ter loja de R$1,99, loja de calçado, sacolão, fui vendedor de galinha na rua. Sim. Do meu amigo Marco Filho, o qual ainda pretendo vender mais galinha. Tá? Eu vendi... Lucas, eu cheguei a vender 350 galinhas por dia. Parece brincadeira, né? Mas quem comprava as galinhas era tão barato que comprava 5 galinhas. Cada pessoa comprava. Deu a pandemia, Lucas, a gente viu que a questão que eu trabalho hoje, banheiro químico e tenda, ia zerar. Propaganda? Como que eu ia fazer propaganda se o comércio não pode encher? Não então, pode ter promoção. Então, quando veio a pandemia, você estava fazendo propaganda a todo vapor e tal, né? Tudo. Aí, desligou tudo. Evento desligou, propaganda desligou, não podia nada disso, comércio era muito restrito. O que eu fiz? O que nós vai vender na pandemia? A pessoa vai ficar em casa e vai comer. Sim. Comer. Nós abrimos 3 sacolão na cidade, para ficar mais próximo das pessoas não andar muito. O que aconteceu? Nós fez um disque entregas e de verduras. Entendi. A gente fazia ali um cestão de verdura e fruta, entregava na casa da pessoa. Lucas, aquele medo muito grande de todo mundo, infelizmente, né, de morrer. Essa é a verdade. Sim. A pessoa estava com muito medo de morrer. O que aconteceu? As pessoas pediam e falavam. Lucas, o dia que uma pessoa me ligou e falou assim, eu tô com Covid, eu vou te avisar, eu tô com Covid. Você pode fazer uma entrega na minha casa? Lucas, aquilo meu coração acelerou. Aquilo eu falei, tem gente com Covid. E eu tô indo na casa dela levar. E aí a gente foi. A gente tava ali para aquilo e foi. E foi uma explosão, Lucas, essa questão da inovação de entregar em casa, principalmente para pessoas que tinham algum problema de saúde, que era mais... que não podia pegar Covid, pessoa de idade. Isso era a orientação daquele momento. A gente montou isso aí e começou a entregar. Eu ia no Ceasa toda madrugada. 3 da manhã saindo do Ceasa, enchendo caminhonete, voltando e entregando pro povo. Foi muito bom. Hoje eu passei com um colega meu da minha igreja, Marconi.
sacolão, não mexo mais com sacolão. Sim. E graças a Deus ele tá dando muito certo no negócio dele. E aí foi, Lucas, as coisas foram acontecendo por fase na minha vida. Entendi. Então, a pessoa, Lucas, é importante também, se ele já montou, você que está vendo o vídeo, já montou alguma coisa na sua vida e não deu certo naquele momento, é porque às vezes não era o momento daquele negócio, entendeu? Às vezes precisou de um pouquinho mais de planejamento. Qual que é o planejamento? A localidade que você está abrindo seu estabelecimento. Ali não tem, exemplo, sacolão, vamos citar aqui um exemplo, sacolão. Nessa região aqui do bairro que você mora, tem um sacolão? Sim. Ah, tá, beleza, não tem, beleza, um ponto positivo. A sua matéria-prima que você vai trabalhar, como que ela vai chegar para você? É perecível, você tem que saber que tem que ter um giro rápido. Então, é planejamento. Tem que planejar, né? Precisa de planejamento. Eu só fui descobrir isso na minha vida depois dos 35 anos. Entendi. Sabe? E graças a Deus, hoje a gente está no ramo, o Lucas, que é locação de banheiro químico agronegócio, tendas, abrigo rural, que é onde que a gente monta os abrigos para os trabalhadores rurais almoçar e fazer as refeições. E nós está no topo do agronegócio em Minas. É nós e São Gotardo. Entendi. Então, eu estou no lugar certo, acho que na hora certa. Entendi. Cara, mas eu imagino que nem sempre foi assim, né, Poca? Eu imagino que você já deve ter passado bastante dificuldade, né? Momento de desistir. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida, né? E eu acho que deve ter bastante pessoas que estão assistindo a gente que devem estar se sentindo assim também, sabe? E eu queria que você falasse um pouco em relação a isso para esse pessoal, sabe? Ô Lucas, passei por muito perrengue. Lucas, eu fui me aventurar também uma vez em realizar evento. Eu trouxe grandes shows aqui como Jorge Mateus, Zé Henrique Gabriel, sabe? E o tal do evento, Lucas, é o seguinte, é uma coisa que eu passei um maior perrengue da minha vida. Lucas, custei construir uma casa pela metade. E eu fiz uma festa e ela me deu uma Palio Candy de lucro. Palio Candy era um carrinho, na época top. Levou a casa minha. Fiz um evento depois, levou uma casa que eu estava construindo. Olha pra você ver que decepção, Lucas. Você construiu uma casa com muita dificuldade, na época com 3 filhos, pequeno, escadinha, te leva. É um desânimo, Lucas. Você não tem noção, porque eu acho que todo mundo almeja muito ter o seu teto. Sim. Fala que eu tenho um lugarzinho para morar. E aquele que você vai construindo um sonho. E, de repente, você faz um evento, só pensa em ganhar dinheiro. Você nunca faz um evento pensando que você vai perder. Sim. Lucas, prejuízo. E graças a Deus a gente vem de uma família muito honesta, que sempre trabalhou muito e nunca foi de dar tumé nos outros, né? Dar golpe. O que eu fiz? Primeira atitude, vendi a casa pro meu pai. Por que pro meu pai? Porque eu precisava daquele valor. Na época, 28 mil reais. Hoje seriam 100 mil reais. Cheguei e falei pro meu pai, compra essa casa minha. Se um dia eu conseguir, eu te pago de volta. E pega a casa. O que aconteceu? Vendi, meu pai comprou, meio que segurou ela, né? Tá aqui, fica a casa aqui até você ver que... Bom, Lucas, vendi. E eu paguei todo mundo. Dá um alívio, mas o desânimo de um sonho frustrado, né? E tudo numa dificuldade muito grande. Um certo dia, Lucas, chegou uma pessoa lá na minha casa, a mãe do Dulson. Na sua casa, que não era sua casa mais, no caso? Lucas, a casa que você morou recentemente. Ah, sim, casa minha lá. Sim. Depois eu vendi ela pro seu pai, quando eu separei da minha ex-esposa. O que aconteceu, Lucas? Chega uma mulher lá para vender pão. Olha a minha dificuldade na vida. Uma mulher para vender pão. Eu só tinha uma filha nessa época, Carol. Uma mulher lá chegou para vender pão, ela passava lá para vender esse pão maior. E ela chegou lá para vender o pão e falou, ô, Poca, você não quer comprar o pão? Falei, quero. Lembrei, falei, eu não tenho dinheiro. Falei, não, sábado eu pego, hoje não, pode deixar para sábado. Deus tocou no coração dela, ela chegou até na esquina, que era a casa dela, voltou e falou assim, não, eu vou deixar aqui, sábado eu trago mais um e recebo os 2. Lucas, a minha dificuldade financeira naquele momento era tão grande, que eu pus o pão em cima da mesa, a Carol tinha lá seus 4 anos, a fome dela estava tão grande, que ela enfiou o dedinho, porque ela era pequena, a mesa era 1,20 m de altura, ela enfiou os dedinhos por cima e rasgou o pão, né? Pegou o pão, enfiando aquilo na boca.
E naquele momento, Lucas, eu te falo uma coisa. Eu até hoje eu emociono em falar isso. Ela pegou esse pão, pôs na boca assim e comendo aquilo seco, não tinha um suquinho para dar para ela. E ela engolindo aquilo na maior felicidade. Saí para a rua de a pé, Lucas. Por que de a pé? Porque meu Monza que eu tinha estava na porta sem gasolina. Eu comecei a andar pelas calçadas da cidade, eram umas 6 da tarde. Comecei a andar, Lucas, até que eu entrei na igreja que era na garagem da minha tia Valdinha. Uma igreja, Sal da Terra. Sim. Eu entrei e minhas tias chegando pro culto. Eu não sei como é que eu fui parar lá dentro, não, Lucas. Até hoje não me explica. O pastor, eu não lembro o nome dele, colocou um fundo musical e começou a orar. Lucas, eu de verdade, é inexplicável para muita gente que está vendo esse vídeo, mas é real. Eu saí dali totalmente renovado, com uma coragem muito grande. Procurei uma perfumaria na época que chamava Realce Perfumaria. Ofereci para fazer propaganda, ela me mandou fazer 4 horas de propaganda. E me pagou adiantado porque eu não tinha dinheiro para pôr gasolina. Lucas, a partir daquilo ali, eu recebi o Espírito Santo na minha vida. Caramba. E tive de lá para cá, Lucas. Nunca mais eu me afastei de Deus. Mudei de religião. Consequência mesmo, eu respeito todas as religiões. Na época eu era católico, sou batizado, tenho uma amizade hoje muito boa com todo mundo da católica, não tem problema nenhum. Mas posteriormente a isso aí eu comecei a frequentar a igreja evangélica e estou até hoje, né? E a minha vida é cercada disso aí, Lucas. Deus o tempo todo e dificuldade atrás de dificuldade. Eu falo uma coisa para quem me conhece há pouco tempo, está assistindo esse vídeo. A vida da pessoa é dificuldade. Se você não tiver dificuldade na sua vida, não passar por dificuldade, alguma coisa está errada. Você está procurando atalho na sua vida e a vida não tem atalho, não. A gente tem que cumprir o nosso caminho, é com dificuldade. A coisa que vem com dificuldade, ela tem valor. É uma história muito longa a minha, mas essa foi uma das que mais... Cara, que história, hein? Esse negócio da Carol aí, hein, cara? Muito. Você tá doido? A gente, igual eu tenho filha também, escuta um negócio desse aí, a gente chega e emociona mesmo. Lucas, e depois veio sequência de filhos. Sim. Acho que Deus quis me testar, né? Você tá com 4 filhos? 4. Sim. E veio mais uma, Lucas, veio mais outra e eu fiquei com escadinha. Entendi. Mas a vida inteira com os parceiros, sabe, pessoas me aconselhando. Deus colocou muitos anjos e não para de colocar. Recentemente eu casei, há 5 anos atrás, Lucas, com a Denise, e ela tem um filho que chama Miguel, que também agora é meu filho. Entendi. Ele vive a minha vida, ou seja, ele vive mais a minha vida do que a dele, porque eu saio com ele em disputas de futebol e tudo, e ele me apresenta como pai dele para os amigos dele, ele tem um pai dele, claro, mas nós também temos uma boa amizade demais com o pai dele. Sim. Então, Deus colocou na minha vida pessoas maravilhosas e me encheu de anjos. Sim. Deus não pôs só filhos, pôs anjos Sim. Me abençoar no meu dia a dia. Isso que me dá força para continuar lutando todo dia. Fui conselheiro tutelar, Lucas. Eu lembro disso também. Fui conselheiro tutelar 5 anos, esqueci de contar esse pedacinho da minha vida. Fora as outras coisas que você esqueceu. Conselheiro tutelar também, eu vi muita coisa acontecer de forma absurda. Você vê na televisão, você fala, em Santa Juliana não existe. Conselho tutelar participa da vida das pessoas aí e acontecem coisas terríveis perto da gente. Sim. Inclusive, quero deixar um recado, se você sabe de alguma coisa que acontece na sua vizinhança, algo que você desconfia, faz a denúncia para o Conselho Tutelar. Ou até vai mesmo ser dentro da muito casa, importante. Né? Até mesmo com a pessoa mesmo. Claro, claro. Sim. Né? Se acontecer dentro da sua casa ou com alguém que você conhece, faça a denúncia para o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar pode ajudar muito a mudar a vida dessas crianças e adolescentes. Sim. Cara, nada como ter o coração puro, né, Poca? Isso é muito bonito de ver que você é assim, um cara verdadeiro, né? Só que isso também traz algumas complicações, né? Como você é um cara muito polêmico aqui na cidade, né? Muito, Lucas. Principalmente envolvimento com política. Principalmente envolvimento com política. Política. A política, Lucas, ela me trouxe um aprendizado que me serviu para a vida. Entendi. Lucas, eu vou dar uma resumida aqui, só para você que está assistindo saber do que não vale a pena, o que você não pode fazer. Em 2012,
em uma campanha de prefeito, eu ganhei de um determinado candidato o valor de R$98 mil. Se você reverter isso no valor de hoje, isso deve ser uns R$300 mil hoje, em 2012. Lucas, o que eu fiz com esse dinheiro foi uma coisa que serviu pro resto da minha vida. Eu não tenho vergonha de falar, porque é verdade. Sim. Sabe? O que eu tô falando para você que tá assistindo esse vídeo, não faça. Não faça isso. Isso não é abençoado, isso não é de Deus. Eu peguei esse dinheiro, Lucas, e montei algumas coisas. Lucas, em 4 anos, esse dinheiro derreteu. Eu não sobrei com R$1 dele. A única coisa que serviu na minha vida foi aprendizado. Por isso, Lucas, que há pouco eu falei, o que vem fácil, vai fácil. Não acreditem em nada fácil, não tem nada fácil. Não procure atalhos na vida. É difícil. As coisas para a gente conseguir é difícil. Então, tá aí chegando ano que vem, Lucas, é período eleitoral. Vamos pensar muito. Vamos pensar muito. Analisar direitinho, né? Quem que vale a pena receber. Não analise a pessoa, analise o projeto daquele candidato, né? E já foi muito polêmico, Lucas, e entrava em política aí com unhas e dentes e falava muita coisa certa, muita coisa errada, sabe? E isso... Mas sempre aprendendo. Aprendendo, Lucas, mas me acarretou uma rejeição muito grande. Né? Graças a Deus, hoje a gente não tem esse problema mais. Hoje a gente presta serviço de tendas. Mas só é perseguido quem é abençoado também, né, Paulo? Exatamente, Lucas. Exatamente. Ótima colocação sua. Só é perseguido quem é abençoado. Ô Lucas, aí acontece que no dia a dia da gente tem a política. Você precisa... Tem gente que fala assim, eu não vou me envolver com política. Não, eu afastei de política. Sabe? Tudo ao extremo, Lucas. Tudo que você faz e leva ao extremo é prejudicial à sua vida. Olha só, se você pega a política e leva aquilo com unhas e dentes, sem razão, só com emoção, com fanatismo, isso vai prejudicar você e vai prejudicar a cidade. Se você levar a política de uma forma mais tranquila, mais pensativa antes de tomar uma atitude, isso não leva a politicagem, isso é política. Existe uma diferença entre a política e a politicagem. A politicagem é aquela que leva famílias a brigar, pai com filho, irmão, primo com a mãe, sabe? Isso separa pessoas, separa famílias, isso é politicagem. Sim. A política é aquela boa, é política de forma democrática que você respeita quem vota contra, você cobra de quem ganhou as eleições, de forma justa, porque o cara entrou amanhã, você não pode ir lá e cobrar dele resultado. Existe um planejamento, existe um projeto para ser concluído, e projeto é igual um projeto de uma casa, você faz o projeto hoje, amanhã a casa não está pronta não. Existe o alicerce, existe uma estrutura, então tem que saber cobrar do prefeito, cobrar na hora certa. Aí tem colega meu que fala, eu não dependo de política, você depende de política sim. Vou dar um exemplo, Lucas. Você tem o melhor plano de saúde, Lucas. E você passou mal aqui agora, no meio dessa entrevista. O plano de saúde vem aqui te socorrer? Não. A gente vai ter que chamar o SUS, o hospital, que vai te socorrer, que vai te levar, depois vai te transferir para lá. Mas se não tiver aqui um bom serviço, o primeiro atendimento aqui ser de qualidade, talvez as coisas não vai acontecer da melhor forma para você, né? Então, nós precisamos, sim, nossos filhos, nós temos aqui um colégio que já levou muita gente aqui, o nosso colégio estadual, né? Antigamente só tinha ele. Você acabou a 4ª série, o 5º ano hoje, era o colégio. Então, como que você não depende, se era o único que nós tínhamos na cidade até pouco tempo, né? Então, a gente depende, sim, né? Da política. Então, Lucas, hoje a gente é um cara mais moderado em se tratando de política, não que a gente afastou e que vai ficar longe, mas hoje a gente pensa muito mais o que falar, até porque a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Eu tenho filha de 3 e filha de 23. Você está entendendo? Eu tenho que saber o que eu faço para não servir de exemplo ruim para elas que são futuras eleitoras,
e quem sabe futuras políticas, né? Então, são esponja, né? Você exatamente. Mas aí, mostra... Lucas, trouxe bastante rejeição. Né? Bastante rejeição. Até algum tempo atrás, tinha famílias que era capaz de contratar material para festas de outra cidade para não contratar gente. Tive muito prejuízo com isso. Graças a Deus, hoje a gente entra e faz evento na casa dos nossos antigos inimigos políticos, sim, nossos adversários políticos, mesmo não sendo candidato, mas eu entrava às vezes mais que na política do que os candidatos. Sim. Graças a Deus, é coisa superada, né? E vamos para frente nessa questão aí. Eu acredito que Deus, depois que, Lucas, eu fui batizado há 4 anos atrás na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, na qual, Lucas, eu aprendi a ter cautela. Deus me trouxe muito isso aí. Cautela, paciência, Lucas. Às vezes é preciso mesmo, muitas vezes no dia, dar aquela respirada e fala, calma. Eu era uma pessoa muito explosiva. Cara, na vida, eu acho que assim, a gente consegue aprender até com quem a gente não concorda, né? Até aquelas pessoas que a gente tem muita divergência, a gente consegue tirar algum proveito de bom naquilo que a pessoa tá fazendo, né? Acho que a gente tem que olhar para dentro e não ter tanta aquela ignorância mesmo, né? De julgar a pessoa por talvez aquilo que você não gosta nela, né? Todo mundo consegue passar alguma coisa de bom, né, cara? Todo mundo tem algo positivo, né? Exatamente. Lucas, a minha esposa, ela tá mais tempo na igreja, a Denise está mais tempo na igreja e me levou para essa igreja, que eu te falei, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. E, Lucas, de lá para cá eu comecei a ter umas atitudes natural, né? Quando Deus age na vida, a gente tem umas atitudes natural diferentes do que você tinha. E essa é a intenção de uma pessoa que se torna um cristão, um crente, né? Eu gosto de falar a palavra cristão, porque sim, o cristão é quem está em Cristo. É estilo de vida, né? O crente é quem crê, né? E, infelizmente, até a coisa ruim crê que Deus existe, ou seja, ele também é crente. Então eu gosto de falar cristão. A minha esposa me convidou para ir para essa igreja, eu tô lá, e a partir desse momento, Lucas, eu quis a todo momento mostrar para minhas filhas que eu ia mudar, mas eu não queria falar para elas. Eu mudei. Eu não sou cara explosivo, mas eu não sei. No dia a dia, o gratificante ver uma filha falar assim, pai, antigamente se isso acontecesse, você fazia isso. Pai, você chegou no hospital, você teve que esperar na fila e não quebrou a porta do hospital? Eu já fiz isso, Lucas. Olha que loucura. Era um cara realmente descontrolado, sabe? E as coisas vão mudando no dia a dia e é gratificante. Pessoas que a gente ama, igual o filho da gente, chegar e falar, pai, o senhor mudou muito. Aí eu brinco, para melhor, para pior. Pai, o senhor mudou muito para melhor. E isso nos ajuda, Lucas, porque quando você está perturbado, seus negócios também não dá certo, não, né? As pessoas não toleram muito a gente quando não está bem, não. Então, eu aconselho muito para quem está assistindo esse vídeo, não importa a igreja, não importa a denominação, a placa da igreja, Deus é um só, procure a Deus a todo momento na sua vida. Não sai de casa sem fazer uma oração. Comece a fazer isso. Você vai perceber que a sua vida vai mudar de forma, assim, fantástica. Fantástica. Você vai mudar com a sua família, vai mudar seus negócios. Quando Deus está na sua vida, é impossível. Te falar a verdade, é impossível ter uma vida. Você pode achar que a sua vida é boa. Ela pode ser muito melhor e ela vai ser se você colocar mesmo, verdadeiramente Deus em tudo, Lucas. Tudo que a gente for mexer, colocar Deus. Sabe, aquela coisa que você fala, isso não vai dar certo. Mas eu acredito que... Sabe, quando todo mundo tem certeza que não vai dar certo. Você fala assim, eu tô com muita fé em Deus, que isso vai dar certo. As coisas acontecem. Hoje, Lucas, a gente tem uma vida estável. A gente não tá estouradaço, não. Você acha que dinheiro traz felicidade? Pô? Ajuda, Lucas. Dá uma ajudada? Ajuda. Dinheiro ajuda, sim. Por quê, Lucas? A gente tem muita vontade de fazer as coisas possíveis da gente. Sabe, eu tenho vontade a minha vida toda. Lucas, pra você entender, eu desde os meus 10 anos, eu sou louco para ter filho. Tá? E eu queria, o dia que eu tivesse filho, poder dar uma oportunidade muito grande para eles na vida, numa faculdade. Precisa de dinheiro.
né? Você vai tentar uma federal quanto tempo? Ele não sabe qual que é a intenção. Mas você vai dar uma faculdade, você vai dar uma possibilidade dela poder estudar, aí talvez não vai poder trabalhar para dedicar aos estudos. Você vai precisar de quê? De um dinheiro para manter. Então ajuda a ver pessoas felizes, pessoas que estão perto da gente. O dinheiro ajuda. A gente tem que batalhar todo dia por um dinheiro honesto, um dinheiro que vale a pena, um dinheiro que dá orgulho para quem está recebendo ele ali, falando, nossa, meu pai é um cara que luta muito. Sim. Meu pai sabe, ô Lucas, mas a maior felicidade não é o dinheiro. A maior felicidade para mim, Lucas, no meu caso, é ouvir das minhas filhas quase todo dia que me ama. Sabe, eu recebo beijo das minhas filhas quase todo dia. Só quando eu não vejo, ou chego muito tarde, sai muito cedo. Sim. Mas isso é a coisa mais gratificante. O dinheiro é uma consequência dos nossos esforços do dia a dia. Sim. Lucas, eu tenho uma parceira hoje muito grande, que é a Denise, minha esposa. Cara, dá pra ver. Lucas, ela comprou minhas ideias, as loucuras minhas. Algumas pessoas falam isso aí. Fala, pô, que ela comprou suas ideias. Você faz aquele evento no fim de ano, ela tá grudada. Sim. Ela tá dentro de um carro de som com sol quente. Ela tá nos eventos montando as coisas. Eu vou pôr um som no forró. A loja também, ela tocava e treina. Sacolão. Né? Sim, tudo, né? Ela foi muito parceira minha nos últimos 5 anos, o que me ajudou, sabe? Eu falo, Lucas, que foi uma junção de uma parceira na minha vida, mas colocar Deus na minha vida. Acho que essa junção e uma vontade muito grande de trabalhar fez mudar a chave na minha vida. Cara que vai fazer essa pergunta pra você, Poca, mas eu ganho R$2.000 e meu patrão não quer que eu faça uma hora extra, o que eu faço? Lucas, eu quero ser empreendedor, eu quero ir, mas com o dinheiro que eu tenho não dá nem pra me investir, nem um cartão de crédito eu tenho, como que eu vou fazer? Lucas, o que a pessoa faz? O dia tem 24 horas, certo? Por dia. Ele tem um compromisso com o patrão dele de 8 horas, sobrando 16 horas. É aconselhável que a gente durma por dia 6 a 8 horas. Ou seja, 8. Sobrou 8? Sim. Lucas, dá para a pessoa fazer o terceiro turno. Se ele quiser fazer alguma coisa particular, eu vou dar um exemplo aqui, Lucas. Se eu precisar de alguém hoje com a bomba para bater em um terreno meu aqui, eu não sei quem eu procuro. Uma bombinha, Lucas, custa aí média de uns R$200. Uhum. Você põe ela nas costas e sai. Tem lote aí? Tem. Quer que nós... Um exemplo, Lucas, que eu tô te dando aqui é só um, né? Monta uma churrasqueirinha na esquina da casa dele e começa a assar um churrasquinho. Um exemplo, Lucas, algumas coisas que eu tô falando aqui que dá pra pessoa fazer, levou pra dentro, cara, tirou a bomba das costas aqui, mas é muita coisa, Lucas, que nós tem em Santa Juliana, a oportunidade de crescimento que precisa muito, é que a pessoa tenha um pouco mais de vontade. Eu falei que duas coisas que você me falou aí, mas é coisa que direto a gente precisa e não acha, né? Mas é muita coisa, Lucas, que a gente tem a oportunidade de acrescentar o nosso rendimento, né? Dentro de casa. E também, Lucas, uma coisa bem interessante é que a pessoa também, tem gente que ganha 2.000, ele gasta 2.000. Uhum. Tem gente que ganha 4.000, gasta os 4.000. Ganha 5, gasta todos, de forma desorganizada. Então, não é só a questão de ganhar mais, é gastar melhor esse dinheiro. Se você está com um propósito de crescimento, é bem melhor que você reúna, se você é casado, se você é solteiro, que converse com a namorada, com a esposa e fala para ela dos projetos. Meu amor, a partir de hoje, vamos mudar a nossa vida? Nós precisamos de mudar, nós precisamos de crescer. E isso vai ser uma parceria nossa. Olha só, vamos começar a economizar aqui também eu acho que dá para nós economizar. É assim. Agora, Lucas, tem gente que quer crescimento da noite para o dia. Sim. Que quer conseguir algum patrimônio, um progresso na vida, eu falo da questão material, da noite para o dia. Isso é impossível. Você que está nos assistindo agora, precisa de acreditar muito no seu potencial. Se você trabalha em um supermercado, pergunta ao seu patrão se ele não quer que você faça umas horas. Às vezes ele não te oferece porque acha que você vai recusar, que você não quer isso para sua vida.
entendeu? Vamos trabalhar mais. É isso que eu peço. A juventude, principalmente, não trabalhe 8 horas. Essa questão de 8 horas, esquece a questão de sábado, domingo, feriado. Ah, eu não vou trabalhar porque sábado é dia de eu sair, domingo é dia... Não. Quem quer crescer tem que abrir mão de alguma coisa, Lucas. Você tem alguma coisa, você tem que abrir mão de outra. Eu estou contando para vocês que eu só fui conseguir alguma coisa significante na minha vida praticamente com 40 anos de idade, entendeu? Então, eu passei uma vida aprendendo. Nem sempre vai ser assim com todo mundo, entendeu? E também aquele negócio, cara, tipo, imagina se você tivesse desistido com 39, né? Então é jamais desistir, né, cara? Por mais talvez que não dê certo, sempre continuar, né? Pelo Lucas, que eu tô vendo aí da sua e história. orar para que pessoas boas estejam perto de você. O seu pai, Lucas, é um cara que me ajudou muito com conselho. Eu quero citar mais algumas pessoas aqui. Sim. O Gilbertão, da churrascaria, o Jace, os meus conselheiros. O rapaz lá, ó, da pamonharia lá em cima. Nego. Um dia eu cheguei lá num carro tão estourado. Rapaz, tarde da noite, ele chegou em mim e falou assim: Poca, de verdade, você precisa de estruturar. Eu falei, rapaz, eu tô custando isso aqui. Ele falou assim, o dia que você chegar com material melhor, eu falei, como eu vou adquirir isso aí? Ele falou, você tem nome? Eu falei, eu acho que eu tenho. Ele falou assim, pois é, vai lá amanhã e compra uma caminhonete. Eu falei, mas como é que eu vou pagar essa caminhonete? Ele falou, com o seu trabalho. Eu falei assim, rapaz, eu não tenho mais nada a tentar. Isso tem 6 anos que aconteceu isso. Cheguei numa garagem de carro aqui da cidade. Falei, você tem? Ele falou assim, eu tenho uma coisa melhor ainda para você. Você me dá tanto e continua pagando essa caminhonete no nome do tal. Falei, rapaz, essa é melhor ainda. Então já está aprovado, está aprovado. Entrei nessa caminhonete. E parece que isso me deu um ânimo de um tamanho, uma vontade, um medo de não conseguir cumprir aquele compromisso, que realmente ele estava certinho. Eu virei um ninja para trabalhar, menino. E as coisas, eu comecei a animar a pegar serviço mais longe, porque eu não tinha coragem, com o carro que eu tinha, ele não tinha condição de chegar. Caramba. Sabe? Uhum. Eu comecei a acreditar e aí foi. E essas pessoas, né? O Nego, seu pai, o Jace, Gilbertão, Donizete da Cotema, não sei se você chegou a conhecer. Falando assim. Fernandinho, capaz que chegou a conhecer. Outras pessoas aí da cidade chegou a conhecer esse cara. Donizete, cara que sempre me incentivou demais, me impõe energia. Então, ô Lucas, no meu caso específico, eu tive pessoas para me empurrar, com coragem. Me dando coragem, incentivando, me mostrando os caminhos. É o que eu queria que Deus iluminasse, que esse vídeo chegasse a pessoas que estão precisando de coragem. Acredite, não tenha medo. Não tenha medo. É a principal coisa para você vencer, é não ter medo mesmo. E assim, saber identificar as pessoas ruins que estão à nossa volta também, né, Poca? Lucas, tem que saber, né? Você falou tudo, nós não poderia, de forma alguma... Tem gente que puxa a energia da gente, né? Lucas, a gente tá perto da pessoa errada, pode mudar toda a nossa história. Sim. Quando você falar dos seus projetos para alguém, e essa pessoa desconfiar, te colocar para baixo, saia de perto dessa pessoa. Sim. Tem gente que é feliz sem tudo isso daí, certo? E essa pessoa incomoda com isso. Lucas, eu sempre tive uma felicidade muito grande por ter muito amigo. Eu igual tô te falando, Lucas, eu praticamente não consegui nada antes de 40 anos. Então não tive nada, eu passei metade da minha vida. Se a expectativa da vida de um brasileiro é 80 anos, eu cheguei aos 40 sem praticamente ter nada. Um abraço muito grande pro meu pai, pra minha mãe, né? Meus irmãos, né? Em especial, Lucas, a toda a minha família que sempre me apoiou. Sim. Que é interessante, viu, Lucas? Que a gente tem apoio da família. É muito interessante. Porque não é todo mundo que tem, né, Paulo? Não, Lucas. Sim. Não é. Eu acredito que o caminho é complicado para quem não tem uma família apoiando, porque se você sair de dentro de casa já com desconfiança nos seus projetos, deve dificultar um pouco. Cara, e você em casa que está assistindo, toma muito cuidado. Se você estiver sentindo muita ansiedade, é porque você está muito conectado no que ainda vai acontecer. E se você estiver passando por um momento difícil, onde você se sente depressivo e mal, é porque o passado está te fazendo mal. Então, cara, perdoa o que tiver que perdoar, né, Poca? E para seguir em frente, né? Desbloquear mesmo o caminho, né?
e concentrar no agora, né? Fazer o que tem para fazer hoje, né? O que passou, passou, e o que vai acontecer, a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo, né? Então eu acho que é muito importante isso, né? Ô Lucas, a questão que você falou aí de perdoar é algo muito importante. Tem que perdoar, né? Ô Lucas, eu, como te falei antes aí na entrevista, que eu tive uns momentos de muita polêmica na minha vida, essas polêmicas também, às vezes pessoas que você ficava sabendo que tinha falado mal de você, inventado as maiores mentiras, porque é um período eleitoral, isso acontece muito, sabe? Né? E hoje, de verdade, eu posso falar com o coração tranquilo. Eu não tenho hoje mágoa, eu não desejo o mal a ninguém na minha vida. Como eu posso desejar mal para alguém se Deus é tão bom comigo? Parece que é uma coisa injusta. Eu estou desejando mal e Deus quer o meu bem. Você está entendendo? Não é possível que isso aconteça na vida da pessoa que quer viver em paz. Como eu posso desejar o mal se Deus só quer o bem para mim? Entendeu? Seria uma ingratidão muito grande minha, né, com o nosso Pai, com Deus. Poca, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que o pessoal em casa aí vai aprender bastante, vai fazer muita gente pensar. E o intuito é nada mais, nada menos do que esse, sabe? É realmente fazer o pessoal pensar, para eles entenderem que ele pode mais, entende? E muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Tá? Lucas, eu que agradeço, eu quero te falar que eu fui pioneiro em algumas coisas em Santa Juliana, como por exemplo, o primeiro carro de som que eu falei durante a entrevista, e foi eu que criei a Feira Livre de Santa Juliana. Sim. O qual, Lucas, eu me orgulho muito disso. Por que eu estou contando agora que eu que criei a Feira Livre? Porque você está criando o podcast. Sim. O que você está fazendo, Lucas, é algo do futuro. É algo do momento de cidade grande, das redes sociais. Para uma cidade a nível Santa Juliana, você está sendo pioneiro. Sim. Você está sendo corajoso. E o que você está fazendo vai ajudar muita pessoa para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde todos têm oportunidade do conhecimento, né? De histórias reais, de pessoas que viveu isso de verdade. Tudo que a gente fala aqui, as pessoas da cidade, tá aí no dia a dia para você tirar limpo que tudo isso aconteceu. Quero te agradecer, igual te falei, de um simples locutor de rádio, conselheiro tutelar, dono de sacolão, vendedor de galinha, hoje um pequeno empresário, no ramo do entretenimento e prestação de serviço para o agronegócio, ser convidado aqui para contar a sua história para a população de Santa Juliana é um orgulho muito grande. E quero já agradecer as pessoas que passou na minha vida, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, a minha esposa Denise, minhas filhas Ana Carolina, Maria Fernanda, Pamela, Luiz, o Miguel, o João Gabriel e todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Muito obrigado por tudo que vocês fazem na minha vida. E a você, Lucas, tenho certeza que o meu amigo Luiz Eduardo tem muito orgulho do filho dele, porque você é o cara. Tamo junto, cara. Muito obrigado pela sua presença, irmão. É nóis. Valeu, galera. E pega a visão, hein? É isso aí.